Olá, sejam bem-vindos. Mais uma vez peço para que se inscrevam, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos e dê seu like ou dislike. Contribua para o nosso canal. Bom, a análise do discurso patético da figura bizarra que ocupa o cargo de presidente da República. Tudo bem que essa briguinha, como eu falei no vídeo referente ao Moro, essa briguinha de casal largado separado, entregando a família do outro, os crimes da família do outro, é bem o típico dessa relação, né? Mas, como começa, não é discurso, não é pronunciamento, essa live, essa nojeira, esse asco, como é que ele começa? Com uma debandada, uma salada. Ele quis mostrar que estava com a equipe ministerial, tinha filho, o ministro da saúde lá olhando de lado, olha para o outro, balança, quase caindo e não suportando aquilo. Estava nítido que ele estava pensando, o que eu estou fazendo aqui? O traje ridículo da equipe ministerial, militar, com terno e coturno. E a figura emblemática que confunde uma mensagem bitomaníaca do bizarro Paulo Guedes, o psicopata da economia, descalço, camisa branca, sem paletó e gravata, uma alusão Paul McCartney numa capa do disco dos Beatles, e de máscara, ali passando uma mensagem subliminar para confundir entre Beatles ou uma figura angelical. Repare na imagem, procure a imagem no Google da foto, transmite uma impressão física, tem uma linguagem ali que Paulo Guedes seria um anjo ali. A gente sabe que ele é o anjo do mal, psicopata que veio para detonar a economia produtiva e incentivar somente bancos. Aí começa a palhaçada. A linguagem mais assustadora foi o Bozo se colocando no lugar de Jesus. Então, primeiro que essa coisa dele ficar falando, sou cristão, cristão integrante de milícia, cristão a favor da matança covarde, de todos os preconceitos possíveis, tudo, ele é cristão, mas tudo contra o que Cristo pregou, contra o amor, inclusive. A começar que ele, além dele exacerbar todos os preconceitos, ainda, repito, trata os filhos pelo número. Isso que é amor, né? Quando a gente compra um animal, um cachorro, um gato, um papagaio, a primeira coisa que a gente faz, compra ou ganha, é colocar nome. E ele chama os filhos pelo número, mas é legal. E a gente fala dessas coisas aí porque ele é figura pública. Então a gente tem o direito de falar dele. Aí refere-se ao café da manhã com deputados. Começou a Santa Ceia, até chegar ao Moro. E uma linguagem copiando, plagiando Jesus Cristo. A fala dele, hoje às 11 da manhã vocês vão ver o caráter de uma pessoa. Tem uma mensagem ali, um de vós vai me trair. Aí ele se colocando no lugar de Jesus, e o Moro seria o Judas, uma coisa assim, ridícula, patética. Uma live desconexa, sem lógica,
cheia de egocentrismo, que saiu do nada e levou a lugar nenhum. Falou de tudo menos do que interessava. Confirmou os crimes da família da esposa dele, que no caso já era público e notório, e ele só trouxe à tona para desviar o foco. Ainda falou, sem colocar no mérito, que realmente a moça não tem, se parentes cometendo crime, ela não tem culpa nenhuma. Mas quando ele falou, se eu soubesse de tudo, eu casaria com ela de novo, isso é uma questão subjetiva dele, mas não julgando ela, mas eu pensei, não, com certeza, se você soubesse, você casaria, porque você só se relaciona com bandido. Chamando de ex-policial os assassinos amigos dele. É uma questão mais patética que a outra, né? E uma questão assim que me indagou, além dele confessar crimes, e não se defender das acusações de ter praticado crimes também, mas não é se defender assim, é mentira. Nós podemos falar isso aí, nós não somos obrigados a fazer prova negativa, nós não somos obrigados a provar que não fizemos. A gente pode fazer contra a prova de uma acusação com provas, mas o direito individual do cidadão não pode ser confundido com a figura do presidente da República, que é uma figura pública. O princípio da publicidade não é princípio da propaganda. Publicidade de se tornar o ato público. Ele não cumpre nem o princípio da publicidade, nem o princípio da moralidade dos atos. Aqui, por dever constitucional, o administrador público está obrigado a cumprir. E a coisa mais bizarra foi que não veria o tema. Ao caso vem, mas não tem nada a ver com o tema. Isso também fica um pouco, essa desconexão em alguns momentos, porque é difícil você contra-argumentar uma fala pobre, inútil. Então é muito mais difícil do que você combater uma fala com riqueza de detalhes e argumentos. Mas outra questão sem lógica, mas que ele precisa esclarecer o 04, o Jair Renan, porque para negar a amizade íntima dele com o assassino de Marielle e o namoro do filho com a filha do assassino, ele falou, eu chamei o 04, o Jair Renan, e perguntei, abre o jogo, você namorou ela? E ele respondeu, pai, eu peguei metade do condomínio. Se eu fiquei, eu nem lembro quem é ela. Eu preciso esclarecer isso daí. Ele pegou metade do condomínio. Então, se ele pegou, os homens que ele pegou, não vem ao caso, é um direito dele de ser homossexual, bissexual. Aí sim, aí entra na intimidade do filho dele. Mas se ele pegou metade do condomínio, precisa ser averiguado. Está fazendo uma confissão de um fato que tem que ser apurado, que pode configurar crimes aí, porque se ele pegou metade do condomínio, ele pegou entre eles incapazes, pegou idosas, super idosas, pegou crianças. Quem é que ele pegou? Porque a fala dele foi, meu filho pegou metade do condomínio. Pegar na linguagem vulgar dele, que ele só conversa em linguagem vulgar ou em linguagem de bandido. É o único vocabulário que ele sabe. Não tem lógica, não tem contexto, não tem conexão, coerência. Tem um discurso irracional e numa linguagem de bandido ou vulgar. O vocabulário dele é somente isso. Assim, por fim, observamos a coisa dramática do Brasil ter um ser bizarro, um psicopata desse, na figura de presidente da República. Ontem,
Foi deprimente. Moro e Bolsonaro numa disputa de protagonismo, de ego, as mortes, as infecções, os dados mentirosos divulgados pelo Ministério da Saúde, que, segundo USP e Universidade de Brasília, são 15 vezes maiores as infecções do que as divulgadas. E esses dados têm no site das respectivas universidades. Quer dizer, o Brasil, o mundo em pânico, o Brasil ladeira abaixo. Aliás, diferente do que o Paulo Guedes falou, o Brasil não estava voando, não. Só não foi voo de marreco, voo de galinha, voo abaixo. A economia brasileira estava começando a recuperar 2016, 2017, não, 2017, 2018, isso, 2019, ela teve um crescimento pífio. Antes de passar todo esse pânico que nós estamos passando, ela já previa um crescimento menor. O que cresceu nesse governo foi a mentira, a cara de pau, a não publicidade de atos. Aí eu ia esquecendo uma coisa, também totalmente desconexo, me veio a memória agora. Ele teve a cara de pau de falar que estava limpando o Inmetro para que ninguém gastasse com aferição de instrumentos de veículos. Olha que mentalidade débil. É o desgoverno da terra sem lei. Agora, Congresso, ação. Os cidadãos não podem pagar pela omissão. Que seja enterrado logo esse governo trágico e que vai ser limpado na história. Um abraço, um beijo e até o próximo.